Olá, membros da Aliança Rebelde. Esse é o podcast Política em Transe. Eu sou Moisés Pinto Neto e hoje estou aqui recebendo com muita alegria os amigos Alana Moraes e Vitor Marques para a gente debater um pouquinho sobre organização, espontaneísmo e todas as questões que envolvem, então, essa longa querela em torno da organização de movimentos, né? Então, para começar, eu queria ouvir a Alana. A Alana além de outras coisas, autora de um livro sobre junho de 2013, coautora, e, portanto, tem muita contribuição, além de atuar diretamente junto com os movimentos sociais, com o MTST, e também ser doutoranda em antropologia. Então, Alana, podia começar aí dando a linha para nós da organização. Esse tema simples, mas eu acho que, como eu estava falando antes, é o tema que importa hoje, né? É o tema da nossa, dos nossos tempos, mas também eu acho que é um tema da nossa geração, talvez. Pensando eu tenho gostado muito de pensar assim historicamente, assim, a partir das experiências históricas um pouco que vem formando a experiência de luta do Brasil, né? Eu acho que teve um marco muito importante do petismo enquanto cultura política, vamos dizer assim, né? Nessa virada da década de 70 para a década de 80, o petismo conseguiu aglutinar, de certa forma, muitas forças interessantes na sociedade brasileira, que eu acho que tinha muito a ver com esse debate sobre organização e espontaneísmo, né? Então, foi um momento de um ascenso de mobilização, de greve de massa, né? Enfim, de greve dos trabalhadores metalúrgicos, muita mobilização nas periferias, enfim, até uma história que foi um pouco esquecida nesse período. Pela primeira vez, por exemplo, aqui nas periferias de São Paulo, não pela primeira vez, né, mas parte importante do que a gente conhece como o novo sindicalismo, na verdade, foi uma organização de bairro popular feminina que estava lutando contra a carestia, enfim, um movimento super importante, orgânico e um pouco espontâneo, por que não, né? Assim, que depois as organizações partidárias e marxistas entraram um pouco nesse caldo, mas que começa de maneira muito espontânea, inclusive fabricando essa ideia de periferia, né? Essas mães, naquele momento, fizeram uma primeira carta chamada Mães da Periferia, que um pouco criaram e politizaram essa ideia da periferia enquanto um território político, enfim. Então, eu acho que a história do PT tem um pouco muito essa tensão entre organização e espontaneísmo, né? As disputas dentro do PT, das organizações que fundaram o PT, eram muito em torno disso. Então, eu acho que, por um lado, é preciso olhar para essa experiência do petismo como uma experiência que conseguiu fazer uma boa tradução de uma resistência dos de baixo, para uma disputa política mais radical dentro da macropolítica. E que, obviamente, depois, enfim, a partir o Lula ganhando a eleição, o PT no governo, e depois todos os problemas que isso trouxe, que isso também é um outro capítulo, o esgotamento do lulismo. Mas eu acho que esse período no Brasil, especialmente da década virada de 70 e de 80, esse debate estava colocado, e foi um momento em que o novo sindicalismo, mas também o sindicalismo de São Paulo e os movimentos populares conseguiram deslocar muito as organizações marxistas, né? Então foi um período, enfim, queda do Muro de Berlim, né? A experiência da União Soviética já muito desgastada, o imaginário do socialismo já muito desgastado, e teve uma força dos de baixo que conseguiram impor uma outra gramática de radicalidade para a política, que era uma gramática muito popular, assim, né? Muito pop, no sentido que a gente gosta de dizer, assim, muito sedutora, né? Mas que ao mesmo tempo radical e que conseguiu mobilizar o resto da sociedade, né? Então, e também questionando, fazendo uma crítica muito interessante às organizações marxistas que estavam pensando os processos da Europa, muito de costas, a partir da experiência da social-democracia e tudo mais, do marxismo-leninismo. Então, eu acho que o petismo conseguiu interpelar um pouco essa esquerda mais tradicional a partir desse debate. Então, seria legal a gente olhar um pouco para isso também, enfim, para entender o que a experiência de junho de 2013, que curiosamente o PT nega, né? Vamos dizer assim que
Naquele momento, o PT, a proposição radical do PT de crítica à esquerda era muito mal vista pelo PCB, né? Os comunistas, que eram a esquerda mais consolidada, olhavam pro novo sindicalismo e falavam: vocês são irresponsáveis, né? Vocês estão atrasando o nosso caminhar, vamos dizer assim, né? Porque para eles faziam uma avaliação que a democracia estava vindo lentamente e que aquela explosão dos movimentos grevistas e populares iam atrasar, enfim, a transição democrática, né? E, de maneira curiosa, porque a história tem disso, né? O PT acabou incorporando a crítica que os comunistas faziam à própria mobilização da década de 70, enfim, para dizer que 2013 foi responsável. Todos vocês sabem o que fazer. Nós fizemos 10 dias consecutivos. 10 dias. Ninguém pode ter esquecido isso. Existe um trabalho a ser feito nos bairros, existe um trabalho a ser feito nos pontos de ônibus, e o que é mais importante, ninguém ia à porta da fábrica. Porque também eu acho que, bom, aí, enfim, mas acho que surgiu ali uma composição concorrente parecida com o que eles próprios tinham montado, né? Quer dizer, se o PT é o resultado da confluência de novo sindicalismo, com teologia da libertação, com movimentos populares, com movimento feminista, com movimento negro, intelectuais, né? Ali em 2013 parece que se aglutinou uma outra composição extra-partidária em relação ao PT, né? E isso ameaçou, digamos assim, essa hegemonia que eles tinham conquistado dentro do campo da esquerda, né? Pelo menos eu não sei, o que me fez pensar essa tua primeira colocação. Mas Vitor Marques, professor da Federal do ABC, pensador do futuro, corbinista ácido, fez parte aí do nosso outro podcast com o Diego Viana. Então, o que tu pensa sobre isso? Então, bom dia, rebeldes ouvintes. Moisés, bom estar de novo contigo aqui. Já sou freguês no teu podcast. Bom estar com a Alana, que sempre nos instiga, nos provoca a pensar bastante. Eu compreendo que o que a gente poderia chamar de movimento social-democrata, depois do movimento comunista, por assim dizer, que é a tradição histórica a qual eu me filio, se entendia, isso era uma reflexão mais ou menos explícita, como uma combinação entre a militância espontânea daqueles que resistem à opressão, né, e uma direção organizada dessa energia emancipatória, canalizada no sentido de vencer politicamente uma guerra. Então, eram as ideias socialistas, mais a luta dos de baixo. Tá? O Trotsky tem uma formulação interessante nesse sentido, que ele fala que o trabalho político a ser feito é combinar a insurreição com a conspiração. Então tem um elemento insurreicional espontâneo, que ninguém controla. Você pode pensar, por exemplo, mesmo na insurreição de fevereiro, que não tinha nenhum partido, nenhuma organização dirigindo, né? Mas entendendo também que às vezes a insurreição é incapaz de ser eficaz nas suas próprias exigências, suas próprias demandas, né? Porque não consegue pensar estrategicamente, né? Então como é que os militantes podem contribuir para a vitória da insurreição na medida em que eles tornam essa política mais eficaz, mais organizada, mais articulada, mais global? Né? Porque também a insurreição tem essa característica de ser dispersiva, de ter tendências fragmentárias, de ser a pluralidade. Então, acho que a gente precisa de um elemento, não de unicidade, mas de montagem. Né? Talvez essa é a palavra que a gente está, de alguma maneira, se aproximando nessas nossas discussões, né? Porque a montagem justamente mantém a heterogeneidade do múltiplo, né? Mas ainda assim articula esse múltiplo. Né? Então acho que esse é um pouco
o desafio de pensar, e é um desafio que me parece um desafio clássico no sentido do projeto social-democrata ou na tradição comunista em geral, que tem a ver com conectar ideia e movimento, conectar... Mas uma pequena crítica aqui que eu já não vou poder deixar de fazer, colocar isso que a gente está pensando na montagem dentro de uma tradição comunista me parece um tanto quanto projetar para trás aquilo que a gente está pensando. Parece que a demanda era por unicidade mesmo. Não, acho que a não. A partir do partido. Então, acho que nos melhores momentos, não. Nos melhores momentos, não. E de fato, nos momentos mais eficazes, não, também. Né? Claro que depois isso é uma coisa que o Dardot e o Laval tratam no comum, né? Como a priorização da forma partido leva a um fetichismo da política, uma separação, né, entre os que pensam na política e os que implementam ou são dirigidos. Mas eu acho que o melhor dessa tradição social-democrata pensava a auto-organização da espontaneidade das massas. Talvez não com os termos que nós temos agora, com a conceituação que nós temos agora. E que o dirigismo é uma corrupção onde um desses polos fica hipertrofiado, por assim dizer. Né? Então, quando você sufoca a espontaneidade pela... Ou pela unicidade da vontade, né? Essa ideia de que nós temos que agir como uma coisa só. Eu acho que isso é um passo que tem sido historicamente perigoso, né? Essa ênfase de que nós temos que ser uma coisa só. Por isso que quando me falam de unidade da esquerda, eu já fico logo desconfiado, né? Porque é unidade nos termos de quem, né? Eu não acredito que seja possível constituir uma unidade monolítica de um bloco homogêneo e tal, né? Mas eu acho que a gente pode fazer, como eu venho dizendo, podemos fazer coisas juntos sem precisar concordar. Nós não estamos, né, não precisamos ter uma linha que seja consensual em todos os pontos para a gente aumentar a nossa potência em comum por meio da cooperação. Né? E eu acho que fazer política, aí entra um outro jargão que eu tenho tentado trabalhar, fazer política é fazer coalizão. Né? Fazer política é ter a capacidade, a habilidade de montar coisas. E eu estou aqui com um Assembly, que justamente a tradução seria Montagem, um livro novo do Negri e do Hadi, que eles tentam recuperar, inclusive, a ideia de empreendedorismo e pensa na própria figura do militante como um empreendedor social, aquele sujeito que está tentando, né, produzir essas montagens e colocando as pessoas em contato e colocando os movimentos para fazer coisas junto e constituindo, assim, uma tarefa militante é ir constituindo um movimento de movimento, ou seja, dar uma visão mais abrangente dessas lutas de espécie. Eu acho que realmente a fundação, a formação original do PT é muito rica para pensar isso, né? Como foi pensada também no seu momento pela revista Desvios, por exemplo, que tinha uma orientação mais autonomista, mas também pelo Sader, né? Pelo bom Sader. Éder Sader. O Éder Sader, né? Quando os novos atores entram em cena. E mesmo o Marco Aurélio Garcia, que faleceu recentemente, um quadro importante, dirigente do PT, tem um texto em que ele se dedica assim, às greves do ABC e tal, e essas novas organizações que estavam se desenvolvendo de uma forma muito basista. Basista era como os partidos comunistas clássicos colocavam pejorativamente, mas era uma auto-organização da classe. Mas ao mesmo tempo essa auto-organização da classe conseguia se conectar e circular com outras lutas no território nacional. Imagina como o que era ao mesmo tempo poderoso e inusitado, né? Que é Não, Chico Mendes. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Os operários da ABC... A Amazônia também estava ali, né? Então os operários da ABC se conectando com um sertanejo sem terra lá do Nordeste, né? O meieiro do Nordeste, e os extrativistas ecossocialistas da Van La Lettre do Chico Mendes lá no Acre. Então você monta essa rede, essa teia, é muito poderoso. A Manuela Carneiro da Cunha tem um texto que ela fala do papel, digamos assim, estratégico do apoio e do movimento indígena no final da década de 70 em relação a um ambiente extremamente fechado de debate político, né, onde a ditadura não permitia, e a defesa dos direitos dos índios serviu também como um mecanismo de começar o processo de abertura democrática, porque, digamos assim, a questão de defender
os direitos indígenas vai para além, digamos assim, de uma disputa ideológica, capitalismo, socialismo e tal, né? Remete a uma noção, assim, até, enfim, dignidade humana, não sei como se queira dizer, né? De direitos humanos mínimos, né? Para os indígenas, né? Então, acho que essa conexão mostra mais uma vez o caráter heterogêneo dessa composição. Quem conseguiu me convencer que era prova de amizade, se alguém levasse embora até o que eu não tinha, quem me dera ao menos uma vez, esquecia que acreditei que era por brincadeira. É um grande conector de mundos. É isso. É um grande conector de mundos. Talvez, não sei se a palavra conexão hoje eu penso, ela seja a mais apropriada. Assim, o Comitê Invisível tem uma crítica interessante em relação a essa ideia de conexão, porque a conexão, no fundo, também é um vínculo um pouco efêmero, né? Você corta a conexão e você estabelece a conexão de maneira muito rápida, né? E talvez não seja suficiente para você construir e criar vínculo, que é uma ação muito importante, por exemplo, para uma teoria política feminista, né? Enfim, essa coisa de pensar a matéria dos vínculos. Mas eu acho que tem outras imagens interessantes, por exemplo, a da tradução, né? Assim, um lugar de tradução permanente, de tradução em movimento. E uma tradução, isso que é interessante também, pensar processos de tradução que não seja uma tradução civilizatória, né? Que não seja traduzir a língua do outro para uma língua supostamente universal e inteligível. Não, sim, é uma tradução, e daí tem um antropólogo lá do Museu Nacional, o Márcio Goldman, que pega isso um pouco de uma imagem até do Guimarães Rosa, eu acho, inclusive, da literatura do Guimarães Rosa, que assim, uma boa tradução é uma tradução corrompida, né, assim, eu acho que isso é uma imagem de tensão, né, você está traduzindo mundos, mas ao mesmo tempo você se deixa afetar por outra língua, né, então, na verdade, a tradução ela vai ser sempre um resultado do encontro, né, das línguas, mas que seja completamente afetada uma pela outra, né, assim, ninguém sai intacto, né, as línguas não saem intactas do processo de tradução. Eu acho que pensar esse... Nossa, ficou até arrepiada, porque essa imagem... Não, essa imagem pra mim é forte, é bonita, assim, né? Sim. E um pouco tem a ver... E tem a ver também com essa coisa dessa diversidade que é o Brasil, né? Que isso foi, né? Essa coisa de Amazônia e ABC e mulheres e periferia e negros, e, assim... Tem essa coisa no Brasil que é uma matéria-prima, vamos dizer assim, que eu acho que são traduções muito ricas, né? Assim, eu acho que de alguma forma a gente precisa... Isso também é um pouco uma crítica, às vezes, aos movimentos autonomistas e tudo mais, que a gente sempre fala isso, assim, que é uma coisa zapatista, né? Assim, a gente precisa amar a cor da nossa terra, né? Assim, a gente de cor da nossa terra. A gente precisa ter também um certo amor por isso que é o Brasil, talvez. Eu acho que essa imagem da tradução um pouco é bom pra gente pensar isso, esses problemas. Eu acho que também a ideia do Márcio, ela combina com o que o Viveiros escreve no Metafísicas Canibais, quando ele diz que a relação com o outro não é só um dar voz ao outro, porque aí eu e o outro ficamos cada um intacto, né? Então eu fico aqui na minha reserva minimalista, né? De não falar para que o outro possa falar, mas ao mesmo tempo a fala do outro não me toca, né? É como se o outro fosse totalmente puro, né? Então esse mútuo contágio que ele vai associar a essa operação antropofágica, eu acho que vai nessa mesma toada aí, né? Da tradução, né? Então eu acho que realmente é importante isso aí. Mas comentando aí, quando vocês estavam falando em relação ao PT, né? Eu que sou de Porto Alegre, é interessante, assim, como a imagem do PT que eu tenho enquanto gaúcho é bastante diferente do projeto do PT nacional que acabou se colocando, que me parece um PT mais dirigista, né, comandado desde cima pelo José Dirceu e depois por quem ocupou esse lugar, sobretudo o próprio Lula, né? A imagem do projeto do PT sempre foi uma imagem da democracia radical em Porto Alegre, né? A experiência da prefeitura de Porto Alegre no período petista é a experiência do aprofundamento da democracia direta, o orçamento participativo, né? A principal experiência nesse sentido, né? Claro, também efetivação dos direitos sociais com uma certa
digamos assim, tendência socialista, digamos assim, né? Mas sempre vinculada a uma dimensão democrática e participativa. Acho que o PT dos anos 90, no cenário gaúcho, sempre ficou associado a uma dimensão democrático-deliberativa, né? como um experimentador da democracia. E o que, digamos assim, sobreviveu disso no governo Lula foi uma tentativa que durou alguns meses e fracassou de transformar o Bolsa Família ou Fome Zero, num empoderamento direto das comunidades por meio de uma auto-organização e tal, que acabou sucumbindo diante de uma visão assim mais eficientista de vincular as prefeituras como, digamos assim, um canal mais fácil de distribuição e que de fato produziu resultados, não tem como negar. E o Conselho, aquele que era o Tarso que dirigia, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, acho que era o nome, né? Que era empresários e sindicalistas debatendo sobre um projeto nacional. O Conselhão chamava. O Conselhão, né? Que nunca sei qual é efetivamente a força vinculativa que aquilo teve, né? Mas era uma tentativa de trazer essa dimensão do orçamento participativo para o nível nacional, né? Embora já... Experiência deliberativa, né? Olha, assim, acho que uma das coisas que a gente ainda tem que fazer é, de alguma maneira, ficar mais em paz com a experiência do PT, entendeu? Não assim, achando, e eu até acho, talvez polemicamente, que o ciclo petista, ou pelo menos o ciclo petista inicial, a gente pode entrar nisso depois, mas esse ciclo petista, de um longo ciclo político, se encerrou, né? Algo que começa ali no final da década de 70, um período que se abre com as grandes greves do ABC, termina em 2013. Eu acho que faz sentido a gente trabalhar com esse longo ciclo político, no qual o PT, de alguma maneira, organiza o sistema político, né? Porque ele conforma um campo petista de um lado e um campo antipetista do outro. Então, eu acho que a gente tem que, entendendo que isso acabou, ficar um pouco mais em paz com isso, né? Entender em que medida essa é uma experiência nossa, em que medida ela teve efeitos interessantes, outros não tão interessantes assim, né? Acho que são 3 fases importantes. A gente pode colocar cada fase em uma década, na verdade, né? Então, tem um primeiro momento que é a partir da efervescência do movimento popular, do movimento social, fazer esse processo de articulação, de composição, né, de montagem dessa diversidade em uma plataforma, né, mais coerente, né? Isso que, e aí o PT, enquanto projeto político, é um catalisador que está ao mesmo tempo potencializando as lutas, conectando as lutas umas com as outras. E é isso que, essa é a potência original do PT. E isso aparece, do ponto de vista da formulação política, como uma contestação muito clara, tanto... Um hub, né? Isso. Um hub. Mas do ponto de vista da formulação teórica, isso aparece como uma crítica. Seja a social-democracia europeia, que tinha se burocratizado e se acostumado, se contentado com a reforma do capitalismo, porque a social-democracia no começo do século é dizer, nós vamos reformar o capitalismo até transcender o capitalismo, né? Um caminho reformista para o pós-capitalismo. E depois do pós-guerra, essa social-democracia se resigna, né? Nós vamos reformar o capitalismo e deixar um capitalismo reformado, regulado, né? Então abandona um horizonte histórico mais radical. Por outro lado, quem se mantém de alguma maneira fiel a esse horizonte histórico revolucionário, de alguma maneira tira a centralidade da democracia, né? Então são os projetos, os partidos comunistas, o socialismo realmente existente, digamos assim, não achava que esse negócio de democracia, muitas vezes a democracia burguesa, liberal, uma coisa que a gente não precisa se interessar, não é muito importante. Meramente formal. Exatamente, é uma formalidade superestrutural, né? E o PT se coloca explicitamente, do ponto de vista da formulação teórica, contra essas duas coisas. Então, a centralidade da democracia como fim e meio, e ao mesmo tempo um horizonte pós-capitalista, que vai dizer o Lula, não dá para discutir no gabinete, isso daí é a realização prática, porque a emancipação da classe trabalhadora é produzida, é resultado da própria ação da classe trabalhadora. Então você tem esse momento de um PT muito insurgente, né, que quer constituir um novo regime no Brasil. Isso, de alguma maneira,
acaba com o fim do processo constituinte e a derrota do Lula na eleição de 89. Né? Então, esse primeiro impulso de constituir um regime totalmente diferente vai dando lugar a uma acomodação com o regime instituído a partir da Constituição de 88. Acho que como resultado da derrota do Lula. E nesse momento o que aparece é um PT municipalista. Tá? Um PT produtor de políticas públicas. Né? Então ele vai usar as prefeituras, sobretudo, como um laboratório social de inovação de política pública, de criação de novas formas de organizar a prefeitura, ou de fazer a contabilidade, de fazer o orçamento, ou de fazer programas inovadores e tal. Né? Mas trabalhando de alguma maneira dentro desse framework, né? Dentro desse registro, que é o produto da redemocratização. Né? E a terceira parte da nossa história, a terceira década, é o PT no governo central, né? Onde ele se torna basicamente um partido social-democrata, que é uma daquelas coisas que ele disse que não devia ser. Isso é 80, 90, 2000. Exatamente, 80, 90, 2000. Né? Então, na década de 2000, o PT assume esse papel, nós somos o partido de centro-esquerda do Brasil, que vai governar numa base social-democrata, procurando a distribuição de renda, o pleno emprego, esse tipo de coisa. Que era o projeto social-democrata, melhorar o capitalismo brasileiro para torná-lo mais palatável aos mais pobres, né? Assim, resolver esse problema da pobreza, e acho que isso o Lula acreditava mesmo, fazer todo mundo comer 3 vezes ao dia e tal. Mas o preço a pagar por isso é a morte desse impulso experimentalista a nível local. Você vê que depois dos anos 2000, as prefeituras do PT não se distinguem qualitativamente das outras prefeituras. Não. Elas deixam de ser prefeituras só para te criativas. dar uma ideia, só para te dar uma imagem, o PT rifou pelo menos 2 vezes a prefeitura de Porto Alegre, colocando candidatos sem expressão eleitoral, só basicamente para marcar posição. Não, eu acho interessante nessa conversa, engraçado isso, né, que a gente começou falando de espontaneismo e organização, e a gente vai falar da história do PT. Porque, assim, de fato, para mim, tem um diálogo histórico muito interessante entre o Eder Sader, os novos personagens que entraram em cena, e junho de 2013, assim. Pensando em termos de ciclo de lutas, vamos dizer assim, eu acho que é isso, é um ciclo de lutas, né, que o Eder conseguiu fazer uma etnografia muito interessante, né, assim, talvez um dos trabalhos históricos sobre lutas no Brasil mais importante que o Eder conseguiu captar. E junho também eu acho que foi isso, o início de um outro ciclo, né? Então, e esse tema da organização e espontaneismo estava colocado nos 2 ciclos, né? De maneira muito central. E o petismo, a cultura petista, vamos dizer assim, a cultura do petismo, conseguiu resolver muito bem, em alguns momentos, essa tensão de organização e espontaneismo. E é muito interessante como ela se transformou em um combate completo, enfim, às lutas e essa nova formulação que estava sendo produzida em junho, né? Então, eu acho interessante a gente pensar. Mas tem essa coisa também, que eu acho que o Vitor retomou um pouco, que a gente está falando do PT, mas assim, eu acho que, eu tenho repetido muito isso, assim, que eu acho que são, hoje, para mim, para pensar política no Brasil, os 2 pesos mortos, assim. Essa minha fala, que eu fazia muito, né, conectando o Eder com o Junho, era muito para provocar o PT. Para provocar os petistas, né? Para tentar falar assim, olha, vocês estão na posição exatamente daqueles que combatiam a cultura petista na década de 70 e 80. Né? Assim, então era uma fala muito provocadora. Assim, eu acho que hoje ela já não faz sentido. Assim, essa não provocação, tem mais nada. Essa provocação, não sei o quanto isso nos traz de resultado, essa provocação ao PT hoje. Mas ainda assim eu acho que tem 2 pesos mortos assim, hoje para discutir política no Brasil, e também esse tema do espontaneísmo e organização, que é o petismo hoje, né, o que se tornou o petismo, e o antipetismo. Eu acho que assim, esses 2 polos do petismo e o antipetismo também são 2 polos que a gente precisa escapar dele. Em relação ao petismo, eu acho que ainda tem isso de a gente saber como herdar essa experiência. Sim. Como a gente Isso é fundamental. como a gente consegue traduzir para os nossos dias, vamos dizer assim, uma experiência que foi muito importante que o PT conseguiu elaborar naquele momento, que não foi só de um hub, né, que não foi só
foi também, né, um espaço de encontro, enfim, e de afetação mútua, um hub, mas também conseguiu produzir, isso é um tema que eu tenho falado muito, uma certa mística, né? Assim, eu tenho falado muito, assim, eu não me importo que a gente seja grupelho, né? Assim, eu acho que a política também é feita em vários momentos de pequenos grupelhos, né? Eu acho que os grupelhos precisam fazer coisas, tipo podcast, revista, intervenções, um lambe na esquina, somos todos grupelhos, né? Como o Guattari diz. Mate você mesmo, comando seu morto, desalinhe o corpo, fique louco. Tome espaço do Estado, da polícia, da ENS, da Mulher Maravilha, meta um grego na geopolítica. Tome espaço do Estado, da polícia, da ENS. Mas eu acho que a gente tem que tentar pensar, produzir qual é a nossa mística, né, assim, né? E todos os movimentos importantes, assim, Maio de 68, os Panteras Negras, os Jacobinos Negros da Revolução Haitiana e o PT, assim, conseguiram produzir uma certa mística, né? Assim, o PT era isso, assim, era um operário metalúrgico do Nordeste, imigrante, que foi alfabetizado tarde, que estava retomando a palavra, né? Enfim, a partir desse postulado incrível, o que a gente pode falar, né? Assim, os subalternos podem falar? Podem. A gente respondeu essa pergunta na década de 70 e 80, podem falar? Podemos. E falamos, né? Assim, um pouco... Então tinha uma... Assim, o que significou o MST do ponto de vista também internacional de movimento social, assim, é mística. Tem uma coisa assim... Tem faísca, mas também tem uma certa produção de mística. Então, acho que isso falta também um pouco pra gente pensar nessa coisa de organização e espontaneismo, que é um fundo, assim, qual é a nossa matéria-prima, né? Assim, que tipo de mística a gente tem pra hoje, né? Como é que a gente redesenha esse campo da conflitualidade e como é que a gente produz a nossa radicalidade sem ser mais essa radicalidade das vanguardas, né? Que estão de fora, que estão olhando tudo de fora, com seus programas e formulações. Como é que a gente está dentro, mas também consegue produzir essa mística capaz de contaminar? Assim, quais são as possibilidades de contaminação? Eu estou muito interessada nesse problema hoje. Mas o que é exatamente assim essa mística? É uma espécie de um símbolo? É uma espécie de um campo? O que exatamente quer dizer com mística? Então, eu acho que isso tem Porque me interessei por isso, mas não consegui entender exatamente o que quer dizer. Eu acho que tem a ver com, assim, isso de sermos bons tradutores... tem a ver, por um lado, com essa capacidade e possibilidade da gente ser interpelado, da gente ser afetado pelo mundo do outro, pelo outro, assim, uma tradução antropofágica, vamos dizer assim, mas também eu acho que nos exige um certo faro para entender o nosso potencial de contaminação, assim, né? O 20 centavos foi total isso, né? Assim, a ideia da tarifa, né, que o MPL conseguiu elaborar muito bem, né? O que foi? Assim, o MPL era um grupelho também, né? Era um grupelho com muito trabalho, que não começou em 2013, que vem de um caldo também de uma cultura termundista, fora o social mundial, que estava ali trabalhando, mas era um grupelho, né? Que tiveram em algum momento... O MPL, vamos só... MPL, não, MPL. Pra quem tá nos ouvindo, que não além de tudo, clonaram o nome dos caras com uma mudança fônica muito sutil, né? E essa ideia dos 20 centavos, assim, foi uma ideia genial, porque, assim, a tarifa, ela tem a ver com uma coisa que... E daí o Acácio fala uma coisa interessante, né? Que depois veio assim, não foi pelos 20 centavos. E o Acácio fala, não, vamos retomar. Foi sim. Foi pelos 20 centavos, né? Assim, e os 20 centavos, ele queria dizer muita coisa, né? Quer dizer, assim, sobre a crise urbana que a gente vive, né? Assim, o problema muito cotidiano das cidades, do nosso deslocamento, a nossa impossibilidade de circular pela cidade. A gente hoje é impossibilitado de permanecer e de circular. A gente não pode permanecer porque tem um déficit, tem um processo da especulação imobiliária e o déficit de habitação maluco nas nossas cidades, então a gente não pode mais permanecer e a gente também não pode circular, porque a tarifa nos impede de circular. Então, um pouco assim, o MPL conseguiu entrar nessa contradição e nessa crise e produziu uma mística incrível, que foi os 20 centavos, né? E conseguiu passar de um grupelho para produzir uma faísca de um movimento de massa. Então, um pouco assim, é tentar achar os nossos 20 centavos. Que também é a combinação do MPL com o movimento turco,
não é por uma árvore, né? Do Parque Jazz, né? Não é por uma árvore, não é por 20 centavos, né? Quer dizer, porque quando tu falou de mística, eu concordo com essa dinâmica, mas eu usaria uma memética para falar desse processo aí. Então, mas aí eu acho interessante você ter mencionado isso, Moisés, porque quando a Lana fala de mística, acho que tem dois elementos aqui que podem estar... Eles se relacionam, mas eu acho que vale a pena conceitualmente nós separarmos esses dois aspectos, né? Porque você pode falar mística nesse sentido de contaminação, que ele poderia dizer até viralização, e aí entra, portanto, nessa capacidade memética, né, de massificar, né, por esse efeito fagulha, que de repente um pequeno efeito contagia e põe fogo no palheiro e põe fogo na pradaria, né? E aí você tem essa gerar situação. uma epidemia política. Exatamente. Você tem uma situação em que um grupo relativamente pequeno tem efeitos desproporcionais ao seu tamanho pela sua capacidade de viralização. Isso é com certeza verdade para o MPL, mas eu acho que também é verdadeiro para o MBL, em um sentido político, que seria o sinal trocado com o meu. Claro. Né? Mas que tem uma eficácia própria também desse processo. Sim. Agora, eu adicionaria a essa compreensão de mística uma segunda camada, por assim dizer, que é compreender que o ser humano é um animal ritualístico. Certo? Então tem a mística também enquanto sinais de pertença a uma determinada comunidade, uma comunidade simbólica. Então vamos pensar, por exemplo, no processo de constituição do movimento operário, do fazer-se classe do movimento operário, o papel que jogava a bandeira vermelha, por exemplo, mas também as canções, né, as marchas. Então, você cantar junto com as pessoas em movimento é algo muito poderoso que te conecta um documentário, a uma substância social. Tem um documentário muito legal, tem no YouTube, é da HBO, se chama Soundtrack for a Revolution. É sobre o papel da música no movimento negro, dos direitos civis, né? Como era essencial para eles cantar juntos. Isso. E a quantidade de músicas que eles produziram e como aquilo produzia um afeto de resistência. Então acho que na mística também tem esse elemento ritualístico, né? Não, assim, e essa coisa do movimento negro, né? Enfim, aproveitando que hoje essa data importante do Dia da Consciência Negra, porque assim, o movimento negro e os processos de resistência dos negros e negras nos mostra muito isso, assim, não tem diferença entre corpo, festa e política, né? Vamos dizer assim, vamos pensar o ritual também como festa, né? Assim, essa ideia da estetização, os panteras negras, o cabelo, a roupa, a palavra, o discurso, a postura, né? Assim, o cartaz, a arte. O que significa, assim, os quilombos também, as religiões de matriz africana, o processo de resistência, né? Assim, assim, toda a potência da política de resistência de uma cultura negra, de uma resistência negra, assim, sempre nos mostrou que essa fronteira que separa a política da vida ou a política do corpo, a política da festa, assim, ela precisa ser desmontada, né? Eu acho que a gente precisa retomar um pouco esse postulado forte do movimento negro também para pensar o que seriam essas nossas faíscas, né? Eu agora, enquanto o Vitor estava falando, eu me lembrei, e aí contra mim, dando razão à Lana, que o Glauber Rocha escreveu o artigo lá da Estética do Sonho, que o Diego citou. Não, ele não citou no podcast, foi fora do podcast, né? Mas ele nos falou da Estética do Sonho e o Glauber Rocha diz, a pobreza gera duas atitudes, a resignação e a mística. E a esquerda tem restrições a explorar esse aspecto da... tu não... Eu não sabia. Nossa, olha que coincidência maravilhosa, né? Coincidir com o Glauber Rocha, né? Que lindo. E ele fala exatamente nessa linha, quer dizer, a gente não explora essa dimensão da mística por causa dessa questão do militante hiperracional, do intelectual hiperracional, que quer impor a sua, né, enfim, seu racionalismo sobre o povo, né, que era aquilo que o Glauber estava Eu fiz um textinho curtinho agora, no momento que eu estava meio em crise com essas coisas, que é o materialismo do mistério, ou o misterialismo, um pouco como é que a gente pensa essas... Enfim, justamente isso que o Glauber fala, eu acho isso muito importante pra gente.
Embora particularmente a minha cosmovisão seja uma cosmovisão cientificista, estritamente materialista, eu acho que uma coisa que essa minha própria cosmovisão me diz é que o ser humano é um animal simbólico, ele é um animal de rituais, né? Então não adianta para a política só você ter razão, né? Eu tenho razão, eu tenho um argumento perfeito, porque se essa razão não afeta as pessoas, e isso tem a ver com o emocional, tem a ver com elementos que vão para além da racionalidade, ter razão não significa nada. Então, tudo bem, você teve razão, e aí? Sim. Então, ter razão é bom, mas não é o bastante. Sim. Né? Então, você tem que... Eu acho que isso é um problema... Eu tenho essa mania de dizer que são todos problemas clássicos do marxismo, né? Mas isso é um problema clássico do marxismo. Quando você pega, por exemplo, o Marx ali, praticamente num pé de página, se perguntar sobre a eficácia histórica das ideias e dizer assim, não, as ideias podem se tornar uma força histórica, uma causa material na medida em que elas se apropriam das massas. Mas a pergunta é, como é que uma ideia se apropria das massas? Como é que a ideia se faz povo, digamos assim? Como é que uma ideia se incorpora? E eu acho que isso tem a ver com argumentação, tem a ver com ter razão, mas tem a ver com elementos que são além da razão, talvez elementos do mistério, elementos do ritual, elementos do contágio de afetos. Dentro do próprio marxismo, aí, pra gente pensar então numa tradição heterodoxa do marxismo, embora muito forte, frankfurtiana e tal, a introdução da dimensão do inconsciente por meio do Freud, os caras assim, não dá mais para o pensamento marxista ser igual ao que era antes, porque o Marx pensava que a alienação é um negativo ilusório que vai ser preenchido com a informação certa na medida em que a alienação, a ideologia, essas categorias negativas, né, algum tipo de algo que ou me separa como é a obra final ou me encobre a percepção sobre a luta de classes, são meramente negativos que serão corrigidos na medida em que forem iluminados pela força da racionalidade. Aí quando surge um cara e diz, não, isso que vocês acham que é a razão e que é a totalidade do psiquismo, à la Descartes, na verdade é só uma parte pequena coberta por um oceano que eu chamo de inconsciente, né? E que, portanto, a gente tem que saber como funciona a dinâmica do desejo nesse âmbito do inconsciente. E aí então vai se criar toda uma outra tradição marxista. Que a dinâmica do desejo tem implicações para uma psicologia de massas, que do ponto de vista político tem implicações para a composição política, inclusive para a composição de classe. Evidente. Né? Inclusive porque os caras pensaram assim, nós estamos vivendo o fascismo. Né? No caso, a obra do Adorno, Horkheimer, é uma obra assim, marcada com uma ferida profunda em relação ao nazismo, né? E ao mesmo tempo eles viam essa capacidade de viralização do nazismo. Então, qual é o desejo que isso ativa no sujeito, né? E aí então vai se criar toda uma tradição com Reich, até chegar a Deleuze e Guattari e outros que vão tentar ler positivamente, não positivamente no sentido de considerar, no sentido de considerar bom, né? Positivamente no sentido de entender como se dá essa configuração, né? Mais ou menos como eu apanho por tentar entender o que está mobilizando o desejo para Bolsonaro, né? Que muita gente acha que eu estou fazendo propaganda para o Bolsonaro. Não, eu acho que entender é a melhor forma de desativar. Eu não acho que seja... Mas tem afetos em ação ali. Tem afetos em ação. E estão se espalhando, né? Evidente. Então a gente tem que entender o fenômeno se a gente tem quiser atacá-lo eficazmente. Essa ascensão do Bolsonaro, enfim, essa coisa do Trump hoje no mundo, não tem como explicar isso, senão pelos afetos, né? Assim, é uma circulação de paixão, né? Na verdade, no fundo, que é como... E daí eles foram bons tradutores também, né? Que assim, como você transforma a frustração completa do projeto neoliberal, assim, né? Da promessa do capitalismo, da promessa do neoliberalismo, como é que você transforma essa frustração total em uma paixão da destruição, né? Do outro, né? Assim, do ódio do outro, né? Então, eu acho que esse nosso novo processo de tradução, ele tem que ser muito conectado com isso, assim, né? Que tipo de paixão a gente quer potencializar, né?
Vamos virar a chave. Nós falamos do lado, digamos assim, que acentua o aspecto da organização e muitas vezes até reprime o espontaneísmo, ou que trabalha com essa chave de uma maneira muito dualista. Vamos falar do lado inverso, do lado que trabalha com a ideia de que a organização é necessariamente ruim ou repressora e que o movimento espontâneo é o único que é válido e tal. Começando pelo caso do MPL, Alana, o que tu pensa sobre isso? O MPL é um caso, assim, hoje se tornou um dos movimentos mais importantes do Brasil, da história recente do Brasil, da história democrática do Brasil, né? Não tem como falar de junho de 2013 sem falar do MPL. E ao mesmo tempo, se pensar o que é o MPL hoje, né, assim, eu penso hoje muito o MPL como um kamikaze das lutas, né, assim, se jogou, produziu uma faísca muito importante e praticamente se destruiu nesse processo porque não soube lidar com o que o processo produziu, assim. E eu não digo isso como uma falha, enfim, como uma culpa, como uma acusação, mas é interessante pensar a crise do MPL, né? A crise do MPL é muito interessante para pensar, que é um pouco que é tentar entender a organização, não como... E isso, de novo, o Comitê Invisível, eles são, acho que para mim, uma composição de pequenas frases assim, que são interessantes para pensar. Que eles falam, nos organizar não tem necessariamente a ver com fundar um partido, né? Assim, com estarmos num partido. Isso é interessante, assim. Que forma de organização, né? Quando a gente pensa em organização, automaticamente a gente pensa em partido. Mas não necessariamente, né? Assim, nos organizar não significa estarmos num partido, né? E eles falam muito com essa ideia de partilhar uma ideia da situação, né? A gente precisa ter um espaço em que a gente partilhe uma ideia da situação e que a gente pense nossas estratégias coletivas, né? E isso é uma coisa interessante. E muita gente que saiu do MPL faz essa reflexão que eu acho muito boa, assim, que isso tenha quando a gente fala assim que é preciso nesse momento resgatar um pouco uma certa cultura do anarquismo com o comunismo. A gente falou mais do espontaneismo do lado do anarquismo, mas uma coisa da cultura comunista que eu acho interessante, que é essa necessidade da gente pensar novas institucionalidades, né? Assim, como a nossa experiência, né? Assim, a nossa força, vamos dizer assim, de luta e de proposição, né? Como é que os 20 centavos, por exemplo, né? Ou como ter barrado os 20 centavos, como isso pode se transformar numa outra política de transporte, de circulação, de cidade, de vida, né? Assim, como é que a gente consegue institucionalizar as nossas proposições para que elas tenham um alcance maior, né? Assim, para que elas possam atingir outras pessoas. Então, esse é um salto importante que eu acho que a gente precisa dar. É isso que eles falam também, a diferença entre os 99% e 1% é que 1% está muito organizado e os 99% não. Então, não adianta ser maioria, né? Não adianta uma maioria social se a gente não consegue pensar em termos de organização. Então, eu acho que isso é um desafio assim, para a nossa geração política. Hoje é 20 mil. Abaixa a repressão! Abaixa a repressão! Abaixa a repressão! Abaixa a repressão! Então, em cima do que tu tá falando, eu tô montando aqui uma leitura na minha cabeça, né? Porque eu acho que o MPL nunca foi, digamos assim, tão hostil à institucionalização, né? Eu acho que, inclusive, ele usou estratégica e taticamente, de uma maneira perspicaz, a ideia, por exemplo, de direitos sociais para construir a pauta do passe livre, né? Dizendo, olha, nós temos direito social a moradia, nós temos direito social ao salário mínimo, por que não podemos ter também direito social ao transporte público gratuito? São opções que o Estado faz e que ele pode institucionalizar. Então, eu não vejo no MPL uma resistência a essa institucionalização. Porém, e aqui uma certa provocação, né, que eu faço a esse raciocínio, eu acho que no anarquismo do Comitê Invisível, eu acho que tem um tanto quanto de uma alergia à institucionalização, né, no sentido dessa tendência de opor
a formalização à vida, né? Considerar que, e aí até um pouco inspirado no Agamben e tal, que o direito é uma captura da vida, né? na forma Estado, e aí a rejeição a essa formalização, né? Então, e aí eu fico pensando, porque tem uma coisa até que eu queria recuperar, que se a gente pega um livro da Hermínia Maricato, ali no meio do governo Dilma, quando ela fala da questão da cidade e tal, não me lembro como é que é o nome o impasse urbano no Brasil, é alguma coisa assim o título do livro. A crítica que ela faz aos movimentos urbanísticos os movimentos urbanísticos estão se contentando com a proteção jurídica. Eles não se contentam hoje com conquistar previsões legais. Né? Lutam, e aí tem lá, existe o plano diretor, e aí tem lá o Estatuto da Cidade, e para por aí, e fica só um debate normativo. E a luta política real não está acontecendo, porque, vamos dizer, ok, tem um plano diretor, mas o plano diretor pode ser predatório, quer dizer, é só uma forma. É óbvio que é melhor ter um plano diretor do que não ter, né? Tende a obstaculizar absurdos, como uma construtora construir um arranha-céu na frente de uma praia, mas não necessariamente substitui a luta política. Daí eu via esses movimentos anarquistas como uma resposta a esse juridicismo excessivo que os movimentos vinham passando num período do início da década de 2000. Então, na verdade, é uma aporia que eu estou largando aqui, né? No sentido de que, por um lado, eu entendo a resistência à institucionalização, que tanto o Comitê Invisível quanto a Agamben e outros parecem sinalizar no sentido dessa captura jurídica da vida. Por outro lado, tem esse dilema, que é o que tu colocou, de não institucionalizar, acaba fazendo com que muitas vezes a coisa se desfaça depois do fim do movimento. Então, essa tem que ser uma tensão interessante, né, também para pensar, porque eu acho que de fato, por exemplo, o MTST hoje, que aparece com movimento social, talvez um dos maiores movimentos, o maior movimento urbano hoje no país. O MTST... Só que o MTST é um partido também, né? Então, a gente pode até discutir isso mais tarde, mas talvez é uma movimento complexa, social, mas do ponto de vista dos movimentos urbanos, o MTST se colocou de fora de todo o processo, por exemplo, dos conselhos de cidade, das conferências de cidade que aconteceram nessa cultura participacionista do governo Lula. O MTST ficou à margem disso. Ele não quis participar desse processo. E ele conseguiu deslocar o jogo, né? Assim, ele conseguiu ao mesmo tempo, assim, ele desloca o jogo, falou assim, não vamos para o conselho, não vamos para a conferência, não vamos disputar os marcos jurídicos dos conselhos de cidade e tudo mais, assim, vamos deslocar o jogo, vamos conseguir uma mobilização de massa para a gente conseguir redesenhar um pouco o tabuleiro, assim, eu acho que essa é a chave interessante do MTST. Óbvio que depois é isso, o MTST ele acessa uma política pública do Minha Casa Minha Vida Identidade, que foi super importante para o movimento, mas ele acessa essa política por fora dos canais, vamos dizer assim, oficiais de participação produzido pelo PT. E talvez a força do MTST tenha se dado justamente por ter traçado um pouco essa estratégia. Então, eu acho que é isso. E com críticas, né? O Minha Casa Minha Vida, né? O Guilherme Boulos desde sempre fazia críticas, né? Então, um pouco assim, como a gente pensa um pouco esses deslocamentos. E tem essa coisa, assim, do constituinte e do destituinte, que é uma crítica que eu tenho também aos meninos do Comitê Invisível, né? E é uma crítica que eu vejo muito por um lado de uma política feminista, vamos dizer assim, né? E daí eu vejo muito o Mad Max 4, o último, que eu gosto bastante, o Vitor também. Pra mim, o conflito do destituinte e do constituinte, ele se dá perfeitamente nesse filme e tem a ver um pouco com isso do personagem principal, né, do Mad Max, dessa coisa pra ele que é sempre a destituição, é sempre a fuga, né? Ele sempre desgarrado. Ele é um personagem em fuga, né, assim, e eu entendo muito isso, assim, os homens estão sempre partindo, os homens estão sempre deixando os destroços por trás e traçando novas estradas, assim. E o projeto do Mad Max de governo autoritário e etc e tal é uma destruição completa de tudo, né, assim. E as mulheres, a organização da Furiosa, das mulheres, qual é também a mística delas? Falam assim, não, a gente precisa permanecer, a gente precisa conseguir permanecer. Não adianta fugir, não tem pra onde fugir, né? Então, toda a proposição delas é um pouco assim, a gente vai destituir,
porque a gente precisa permanecer. Então eu acho que tem um ponto de uma filosofia feminista, de uma política feminista, que é pensar como a gente permanece. E como permanecer tem a ver com pensar com outras, com práticas constituintes, assim, sem dúvida. Eu acho que isso tem a ver com uma política feminista também. Agora, assim, eu queria fazer uma coisa meio fora de moda, que é defender a forma partido. Porque acho que Boa sorte. E que acho que uma parte da... Bom, uma parte da crítica à forma partido é absolutamente justa, tem a ver com o fetichismo político, a separação entre dirigentes e dirigidos. Mas eu acho que ela parte de um equívoco histórico, porque quando, por exemplo, o Marx vai falar lá, o Manifesto do Partido Comunista, que partido comunista era esse? Era uma organização centralizada com os dirigentes, era a nossa parte, o partido que nos une. Existem dois partidos na sociedade, um quer manter a sociedade, outro quer construir uma outra sociedade, e nós fazemos parte dessa parte. Então o partido aí tem a ideia de tomar partido dentro de um antagonismo social existente, né? E você pode organizar essa luta política por destituir a sociedade existente e constituir um novo tipo de organização social de diversas maneiras. Quando a gente fala de partido, sobretudo na tradição da esquerda socialista, em geral, a gente está falando da forma partido que é reificada depois da Revolução Bolchevique e projetada retrospectivamente como que os bolcheviques sempre foram e não eram na hora que eles venceram. Né? Então, acho que você pensar no próprio partido bolchevique em outubro, um partido multitudinário, presente nas lutas, com diverso internamente, heterogêneo, com amplo debate interno, constituindo os soviets, constituindo os comitês de fábrica, é muito diferente dessa ideia falsificada historicamente de uma vanguarda disciplinada dos cientistas da revolução que vão de fora conduzir as massas rumo a um caminho luminoso. Esse é um mito, né? Então, partido pode ser muitas coisas, mas eu acho que o que continua fundamental, era fundamental na Rússia de 17, era fundamental no Brasil de 79 e continua fundamental hoje, é que o movimento de movimentos possa ter um instrumento político, ou seja, um espaço de deliberação e formulação coletiva de uma estratégia, de um projeto de poder alternativo. Isso é um pouco quando o Lula dizia assim, a gente faz greve e tal, a gente faz mobilização de rua, mas tem uma hora que bate. Qual é a hora que bate? Quando vai decidir lá na política, onde eles não têm incidência nenhuma. Né? Onde é que estão os nossos caras lá? Não tinha. Então nós criamos um partido porque a luta social encontrava os seus limites. Eu acho que um pouco esse ciclo internacional de lutas, que é o Occupy, o 15M e tal, encontrou de novo esses limites. E por isso que eles foram agora pensar em táticas político-eleitorais. Né? Mas aí não necessariamente caindo na questão do partido, mas no sentido de ocupar a institucionalidade. Mas tem um instrumento de luta. Mas só se faz via partidos, mas não necessariamente com, digamos assim, uma revalorização do partido enquanto instrumento direto. Mas assim, o partido é um instrumento político dos movimentos, né? Idealmente é um instrumento político do movimento de movimentos. Qual é a forma, a composição, a configuração, a organicidade do partido? Isso é um elemento contingente, histórico, pode ser uma hora aqui e tal. Também, Vitor, na forma não é um detalhe. Eu concordo com você. A forma é o fundo. Exatamente, assim. concordo com você. A organização, para mim, a forma é o fundo. Não tem como separar mais, eu acho, né, assim, a forma da organização com o conteúdo da organização. Rating agencies, financial markets, and the G20s. But who are these people? And why on earth do we care about their opinion? Para mim, o problema fundamental é que se uma forma específica
historicamente contingente do instrumento político se revelou ou limitado, ou produziu efeitos que nós não gostaríamos, ou se mostrou mesmo ineficaz em fazer coisas que nós gostaríamos de fazer juntos, a gente pode mudar a forma, mas isso não implica daí a não necessidade de um instrumento político. Na verdade, eu acho que, pelo contrário, é cada vez mais urgente a formação de um instrumento político para compor um corpo coletivo a partir das lutas que possa oferecer um horizonte radicalmente diferente. Mas mudar a forma é exatamente o que os críticos do partido falam. Bom, tem os que acham que não precisa ter mediação, mas tem uma outra parte que não, o problema não é mediação, o problema é a mediação partido, especificamente. Ou a forma que o partido foi interpretado, se constituiu no século XX. Por que a gente não pode pensar um outro tipo de partido? Ou será que, por exemplo, o Barcelona... Se convém chamar isso de partido também. Pode ser, do ponto de vista tático, tanto faz. Eu não tenho nenhum interesse por essa ideia, mas assim, quando você fala contra o partido, para ser contra a mediação, para ser contra um instrumento político, para ser contra a composição de um bloco heterogêneo de movimentos, mas que quer de alguma maneira se colocar como uma alternativa de poder, aí eu acho que é muitas vezes uma preguiça disfarçada, ou pior ainda, um medo de errar. Alana, tu acha que os movimentos que saem pra rua e se autodenominam apartidários e são hostis a bandeiras de partidos e outras coisas são necessariamente fascistas? Não, imagina. Mas eu também não acho isso. Não, imagina. Assim, não, eu sei, mas eu quis perguntar pra você. Eu acho que... Tem um pouco, assim, esse passo da radicalidade, assim, de negar as regras do jogo, que eu acho muito importante. Assim, é muito importante porque ele desloca as forças para um outro lugar que aceitar as regras do jogo não consegue deslocar. Por isso que eu acho que é interessante uma composição mesmo. Assim, o MPL conseguiu deslocar as regras do jogo. Assim, né? Assim, em junho de 2013, conseguiu colocar o debate sobre o Brasil, né? Assim, sobre o consenso lulista. Assim, ele jogou para outro lugar. Assim, agora ou nada. Assim, era uma crítica muito radical à estrutura do sistema político. Né? Então, assim... E depois de 2013, assim, tudo desandou, pro bem e pro mal, né? Assim, teve golpe, mas também teve uma crítica muito radical ao sistema político. E isso era um ponto que eu sempre dizia, enfim, pros amigos que estavam defendendo o sistema contra junho, né? Eu falei assim, a gente não pode defender o sistema, né? E por que não aproveitar o junho como uma brecha justamente para criticar de maneira radical o sistema? Então, eu acho que tem uma poética da radicalidade que consegue jogar as coisas para um outro lugar, que talvez assim, seja interessante mesmo negar as regras do jogo. Eu também acho, mas se a gente destitui sem constituir, isso, forças mais organizadas vão tomar o terreno. Por isso que eu acho que é uma coreografia, assim, eu penso também como uma coreografia. Tem uma coisa na dança contemporânea, uma técnica, que é contato e improvisação. Que é quando você dança com outra pessoa no improviso, e vocês vão desenhando um movimento a partir da afetação do corpo um com o outro, mas você pode tudo menos perder o contato, né? Então, a partir do contato, você vai desenhando novas coreografias, e você não pode perder o contato um com o outro. Eu penso muito essa relação de tensão do destituinte e do constituinte como um contato e improvisação, assim. Você precisa pensar no improviso sem perder o contato demais um com o outro. Então, eu acho que falta um pouco isso, assim, falta... Desculpa, mas também uma ideia de plasticidade aí, né? Claro. Que aliás, é uma característica da coreografia, né? A plasticidade. É isso. Eu acho que recuperar um pouco esse movimento é interessante, assim. A dança é muito boa pra pensar, pra mim, assim, pra pensar política nesse sentido. Então, eu acho que tem essa parte, assim, de deslocar e falar assim, não vamos aceitar esse jogo, a gente tá inaugurando aqui um novo terreno, né? Você chama o adversário pra esse novo terreno, mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem que ter práticas constituintes, mas que pensam também em novas territorialidades, vamos dizer assim. Por exemplo, Barcelona, só foi possível, Barcelona e Madrid, o municipalismo, porque lá tem possibilidade de candidaturas independentes. Sim. Né? Tem possibilidade... Assim como o Chile agora, né? Assim como o Chile. Então, assim, pra mim isso é fundamental hoje, eu vejo, assim. Como é que a gente consegue redesenhar o nosso sistema político para que essa ideia do local, do território, das confluências territoriais e locais, elas tenham mais força.
né, pra virar o jogo. Então, É a coisa que a gente discutiu lá na UFBC de ocupar a política, mas ocupar a institucionalidade, mas ocupar a institucionalidade com vistas a também transformar a maneira como se acessa a institucionalidade, como a institucionalidade se distribui, e não só manter tudo exatamente como está, Claro. né? Que foi mais ou menos onde também emperrou a máquina petista, né? Pois é. Acabou, digamos assim, aquela substância viscosa do PMDB e da política brasileira acabou grudando tanto no corpo que o corpo paralisou aquilo ali. Inundou tudo e a gente ficou completamente afogado. Então, assim, tem que pensar. Barcelona, Madrid, agora o Chile, a candidatura à frente ampla, só é possível por conta dessa possibilidade das confluências autônomas de candidatura. Então, pra mim, hoje é muito importante pra gente pensar qualquer disputa mais real, mais eficaz. Tem que pensar um outro desenho, assim, a gente precisa pensar novos desenhos. Eu queria perguntar pra você sobre a ideia do Pablo Iglesias, ou do Podemos em geral, do Partido Movimento. O que vocês acham sobre isso? Eu acho uma boa ideia que está sendo, enfim, meio mal executada pelos meninos do Podemos, né? Na verdade, assim, pra mim essa é uma ideia petista. Né? Esse é o PT. Pra mim, nós já conversamos outras vezes, né? Que Partido Movimento é o PT, né? E daí isso, tem que pensar todas as, assim, como herdar o PT e também todas as contradições que isso teve. Porque, assim, parte do movimento, assim, a CUT era um movimento, assim, e a CUT se burocratizou de uma maneira, assim, mais espetacular do que o PT, assim, né? Foi mais rápido. Talvez, assim, a burocratização da CUT tenha sido mais rápido do que o partido, né? Ou, sei lá, não vou nem falar do MST, porque esse assunto é mais delicado, mas, assim, partido do movimento não garante nada necessariamente. Eu acho uma boa ideia. Assim, tem essa ideia também, assim, de candidaturas de movimentos e tudo mais. Eu acho que Barcelona, Madrid também foi um pouco essa ideia das confluências, né? Como a ideia de movimento, da resistência de rua e dos movimentos organizados também possam disputar uma institucionalidade, mas eu acho que essa ideia, ela precisa ter mais força um pouco, né? E a partir um pouco dessa experiência recente do Podemos, que a gente precisa falar sobre ela. A gente ficou super encantado, né, em algum momento, do tipo, agora parece que, né, eles conseguiram dar uma nova tradução para esse problema que a gente está pensando, mas... Fase 2 também, né? Assim, mas com processos muito acelerados de burocratização, de centralização, né? Enfim, essa experiência recente do Podemos, assim como do petismo, a gente precisa pensar mais, enfim, com melhor cuidado. Assim. Eu tenho um texto sobre o PT enquanto partido do movimento. Eu usei exatamente essa chave, né? Se chama o ciclo autoimune do PT. Como isso foi o trunfo e depois o motivo de autodestruição do PT enquanto estratégia política, porque durante o lulismo, digamos assim, os dois lados eles faziam uma soma positiva que gerava uma espécie de um oxímoro, né, que é uma construção contraditória que funciona conjuntamente, produtivo. Então o movimento ele conseguia impulsionar o lulismo em direção às bases, e ao mesmo tempo o partido conseguia funcionar como contrapeso com o sistema político. E aí no governo Dilma as duas coisas se alteram, porque o que acontece? O partido, ou melhor, começando pelo movimento, o movimento ele já é fraco enquanto movimento e ele só existe para fazer arma para o inimigo atacar o partido, que por sua vez está integrado demais no establishment, mas é fraco demais para ficar no establishment. Então nem o partido consegue sustentar enquanto partido no establishment e nem o movimento consegue fazer o contrabalanço do impulso social. Na verdade, o movimento é usado pelos inimigos para atacar o partido, né? E simultaneamente o partido não consegue ser partido porque é obstaculizado pelo movimento, e também não consegue ser movimento porque é partido, né? Mas naquele meu esquema tripartite, eu acho que o período em que o PT era de fato um partido do movimento é o primeiro período da década de 80, né? Eu acho que na década de 90 e 2000 já é a normalização do PT como integrante normal do sistema político. Isso é uma coisa que a história do PT, digamos assim, isso pode ser factualmente relatado. Por exemplo, dois momentos assim clássicos em que isso aconteceu: Rio de Janeiro, né, apoio ao Garotinho, né, com Benedito da Silva, que era para construir a aliança nacional com o Brizola.
em que a direção nacional passou por cima do local e destruiu o local para manter essa organização vertical, e Belo Horizonte, né, com a aliança indireta com a Aécio. Duas situações em que a verticalização centralizadora impôs Sim. a sua linha, que manifesta essa transição que ele está falando. A transição aconteceu, né? Mas eu acho que ela estava quase completa já quando o PT assume o governo. Quer dizer, eu não quero dizer isso contra o governo do PT, que eu acho que foram os melhores governos da história republicana brasileira, né? Com, assim, consequências positivas reais para a classe trabalhadora, sobretudo para os mais próximos da classe trabalhadora. Então teve efeito isso daí. Mas teve efeito enquanto um partido social-democrata. Sim. Na minha visão, pelo menos, né? Então eu acho que a gente não teve uma experiência do PT governando enquanto partido do movimento. Eu acho que, na verdade, de 2003 a 2013, você tem justamente uma calmaria relativa das ruas, porque o PT, que tinha uma influência decisiva, dirigente nos movimentos sociais, estava dizendo, olha, a tática agora é negociar por cima e não pressionar por baixo, então vocês fiquem calmos aí que a gente vai resolver né, na mesa da negociação, que é também um certo hábito e prática sindicalista, né? Então a gente resolve na mesa de negociação, não precisa ter tumulto de rua, e de fato, por 10 anos, as ruas brasileiras estavam relativamente, fora, como a Alana fala, os meninos do MPL, que estavam fazendo seus testes, né, nas cidades, já tinham várias também revoltas teve de o busão, Cansei, né, também. Mas assim, não, O Cansei era organizado pelo Dória, isso aí? Sério? O Cansei foi organizado pelo Dória, cara. O Dória aí, ó, há muito tempo já comendo pelas beiradas. Mas assim, tem uma preocupação minha, que é o seguinte, eu acho que tem uma tendência das macro-organizações de se burocratizarem. E talvez seja até um fato da vida, né? Acho que um pouco uma reflexão que a gente poderia aproveitar do Podemos é que, bom, talvez, será que não existe um ciclo institucional que você cria algumas coisas e depois você vai ter que abandoná-las mais para frente porque existe uma tendência interna de burocratização das organizações, né? Então, pode ser. Você não chega lá no estádio final onde tudo é lindo e maravilhoso. Mas eu acho que isso aí se conecta com o que a Alana falou sobre a transformação da institucionalidade, no sentido de que talvez arranjos tão centralizados, por exemplo, o Brasil, é um absurdo que a União tenha tanto poder. É um país completamente heterogêneo. O Rio Grande do Sul não tem nada a ver com a Amazônia, que não tem nada a ver com o Sertão, que não tem nada a ver com a zona do ABC, que não tem nada a ver com o Rio de Janeiro. Olha o barrismo do Rio Grande do Sul. Sim, mas agora assim, considerando... O barrismo do tipo... Considerando que veio... Mas sem dúvida. Considerando que vez por outra temos que reivindicar novamente o espírito destituinte, tá? E aí eu concordo com isso, mas a minha preocupação é o seguinte: quando a gente expressa a ênfase no polo negativo, né, não tem um elemento real de uma possível irresponsabilidade. Eu estou querendo assim que a gente leve a sério a pergunta que os burocratas nos fazem. Foi influenciado pelo debate lá com o Daniel Ben-Said. Não. Daniel Cohn-Bendit. Ben-Said é o que fala mal do Foucault, né? E esse, claro, foi a pecha conservadora que o PT colocou nos movimentos autônomos agora em 2013, é que os partidos comunistas colocaram no PT antes, ou que o Partido Comunista Italiano colocou na autonomia operária e tal. Por outro lado, mesmo se eu tenho um sindicato burocratizado, esclerosado, totalmente hierarquizado e tal, mesmo isso não é melhor do que não ter sindicato? Quando o neoliberalismo destruiu os sindicatos e provocou uma vulnerabilidade, uma precariedade total na classe trabalhadora, isso não foi pior? O que eu quero dizer é o seguinte, que quando a gente não fala assim, nós não queremos isso, nós não temos que assumir a responsabilidade de dizer o que nós queremos também. Sabe, eu tenho batido nessa tecla de que não é o bastante. Que esse grito Não, assim, por exemplo, essa pauta para mim é muito concreta, assim, da descentralização, da possibilidade de uma organização
que dispute localmente, que consiga se organizar localmente no Brasil, enfim, a ideia do municipalismo, do território, para mim é fundamental, assim, é positivo, né? Assim, Isso, por isso que eu acho que a experiência espanhola é interessante, tá lá a Ada Colau governando. Mas tem uma controvérsia, né? Se é a mesma coisa que o Podemos, são duas linhas paralelas. Eu acho que são duas linhas paralelas. Eu tendo a achar que é o mesmo movimento. Pronto, já resolvi, né? Já explicitei É o mesmo processo. Eu acho muito mais interessante a experiência do municipalismo do que do Podemos, mas enfim. Não, eu acho que o municipalismo consegue fazer melhor o que o Podemos se propõe a fazer. Sem usar a retórica, assim, meio machista do Podemos, assim, tipo, nós queremos líderes fortes e tal. O que é uma vantagem, né? Mas, por exemplo... Exato. Pô. Mas se você pega... Você começou o podcast me chamando de corbinista, né? Mas no Corbyn você não tem uma figura do líder macho que vai dizer pra onde é que a gente tem que ir. É um outro tipo de liderança. É um velhinho que a gente adotou. Que a gente acha fofo, entendeu? E que a gente usa ele pra fazer as coisas que a gente queria fazer. Mas é diferente do Podemos, né? Até a Alana falou da aceleração, da burocratização do Podemos como uma coisa que até surpreende, né? Assim, mas eu acho até que nesse ponto eles sempre foram meio explícitos em dizer, nós queremos mesmo aquela coisa clássica e tal, nós estamos criticando esses movimentos autonomistas, não é por aí, nós queremos liderança carismática. Agora, lembrando que eles vêm todos do movimento autonomista, né? Não é uma coisa externa, eles eram autonomistas. Romperam pra pular pro outro lado. Não, né? eles tomaram essa decisão de que, bom, o movimento de rua, a mobilização de ocupação não está sendo suficiente. Nós temos que construir uma máquina, nós temos que construir uma máquina. Mas a máquina tem sua fraqueza também, Com né? certeza. Assim, a máquina também tem sua fraqueza, assim como as praças também têm sua fraqueza. Então, é um pouco essa ideia da coreografia, né? Assim, como é que a gente não adere completamente à máquina e nem às praças completamente, né? Que caminho é esse? Assim, é um experimento. A gente está experimentando e eu acho que a gente está num tempo bom para fazer esse experimento. Né? Mas eu acho que o experimento, e aí até me dá essa ideia da coreografia, eu fiquei muito... digamos assim, fascinado por ela, mas eu coloquei uma outra imagem junto com essa ideia do experimento. O experimento que a gente está fazendo é o experimento do cirurgião neuronal. É esse que eu acho que a gente tem que ter cuidado, assim. Que é muito delicado. Assim. É muito delicado, sabe? Eu chego a propor, assim, que vamos parar com a imagem da dinamite e começar com a imagem do bisturi. Porque a gente pode cortar certas coisas que aniquilam o organismo nesse processo. Então, nesse sentido, eu acho que eu estou mais próximo de você do que você da Alana. Não sei, tentando fazer novamente uma polêmica aqui, que eu acho que essa dimensão do cuidado na negatividade é absolutamente fundamental, porque a negação abstrata pode ser muito irresponsável. Mas foi nessa eu não sei se a posição da Alana é essa, eu não tô vendo. Eu acho que essa ideia. Eu acho que ele quer criar uma polêmica só pra dar um up no programa. Só pra ela ser a anarquia espontaneísta. Não, porque ela é mais comitê invisível, né? Não sei se eu sou mais comitê invisível, eu sou mais. Tem uma coisa assim um pouco assim pra descolonizar esse debate. Eu acho importante isso, né? Que a gente fica muito, enfim, com as referências francesas e tudo mais. Porque eu acho que assim, tem essa nossa primeira formulação que assim, a gente vive num momento. Enfim, e o Negri tá falando isso, o Michel Louvi tá falando isso, o David Harvey tá falando isso, assim, enfim, os grandes intelectuais. Então, falando assim, a gente está no momento que a gente precisa, de uma vez por todas, trazer a tradição anarquista para junto da tradição comunista e pensar as afinidades aí potentes para encarar esse novo ciclo, né? Assim, eles estão muito convictos disso, né? Então, um pouco de um lado, essa proposição forte do anarquismo, que assim, é preciso pensar uma política da vida, né? A gente precisa produzir outros modos de vida, né? Assim, a revolução é social antes do que política, né? Assim, a gente precisa praticar e fazer e também essa coisa, enfim, do punk, da cultura hacker, né? Assim, a gente quer uma outra mídia, assim, a gente precisa fazer ela, né? Então tem um pouco essa força dessa cultura do it yourself, que é anarquista, que é punk, que é hacker, enfim, a gente precisa recuperar um pouco isso.
E, por outro lado, também essa força do comunismo no sentido de, a gente precisa pegar essas nossas experiências legais, importantes, que produzem outros modos de vida e saber como a gente consegue institucionalizar elas e fazer com que elas... dar escala e fazer com que elas reverberem e construam outro mundo, né? Então, um pouco tem essa aliança. Mas também, assim, tem uma aliança que, enfim, que tem essa coisa que o Mike Davis fala do planeta favela, né? Um pouco assim, que é o que a galera tá fazendo, vamos dizer assim, as classes populares, assim, o processo de enfim, de... Não, eu só discordo de... a expressão do Mike Davis é ótima, mas o Mike Davis é péssimo. Não, tô falando da expressão, assim, da imagem, porque eu acho que o Mike Davis é exatamente o cara que despreza tudo isso que ele quer falar, com as experiências construídas pelo Planeta Favela. Eu tô falando assim, essa imagem... Assim, essa imagem do Planeta Favela, que pra mim, assim, que é o Planeta Favela, que tem a ver com as ocupações urbanas, mas que tem a ver com os territórios quilombolas, que tem a ver com as aldeias indígenas, assim, tem a ver, assim, com a nossa potencialidade da gambiarra, né, assim, um pouco, assim, da informalidade, essa coisa que, né, o empreendedorismo, o que é? Assim, na verdade, assim, essa promessa da sociedade do salário nunca chegou aqui. A gente tá se virando, sabe? A gente sempre se virou na gambiarra, assim, produziu os nossos modos de vida, assim, apesar do Estado... Até o jeitinho brasileiro dá pra pensar, né? Então, assim, eu acho que tem uma matéria-prima interessante, assim, do improviso, da gambiarra, da resistência, do cotidiano, dos modos de vida, assim, que tá rolando, assim. Então a gente precisa olhar para isso também como matéria-prima de uma nova formulação política, que é um pouco também descolonizar essa nossa paixão pelos franceses, pelo Comitê Invisível, pelo pós-estruturalismo, assim. Eu acho que também tem um... Concordo. Assim, tem um terreno interessante, assim, esses territórios autônomos, assim, que estão sendo produzidos no Brasil, assim, da favela ao quilombo, da favela ao Xingu, sabe? Eu ouço a minha filósofa favorita, que é a Catherine Malabou, dos que estão vivos, e quando ela fala de plasticidade, eu penso no Brasil. O Brasil aliás, né, tem a tradição do Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda falando isso, mas dá para fazer também uma leitura não conservadora ou não conivente com a violência racial, com a violência patriarcal, em cima dessa plasticidade. Por isso claro, seria um assunto para um outro podcast. De repente a gente grava aqui na sequência. Sobre a crítica do Gessé Souza ao Roberto da Mata, absolutamente destrutiva e tal. Mas então, eu acho que nessa dimensão do jeitinho tem uma certa... No próprio texto do Roberto da Mata tem uma ambivalência. O Roberto da Mata não é um moralista que fala que o jeitinho é a pior coisa do mundo. Ele também fala que o jeitinho é uma maneira que o Brasil tem de driblar a burocracia, de inventar formas de vida, de trabalhar na zona gris e tal. E, ok, é óbvio que o Roberto da Mata é um cara até mais ou menos conservador, não um ultra conservador, comparado a esses lunáticos aí que a gente está conversando, mas é um conservador também, é um cara assim mais centro-direita e tal. Mas eu acho que tem uma potência aí nessa questão do jeitinho que me remete a isso que tu fala, da gambiarra, do improviso, de um empreendedorismo, de um capitalismo desregulado, não por capitalismo regulado porque exatamente o neoliberalismo, mas porque na periferia a gente pega o resto mesmo do que vem de lá, né? Então acho que tem todo aí e aí esse descarte do Gessé para trazer o Estado como salvador. Não. Uma grande solução para os problemas. Ele fala assim, não, amigo, assim, justamente esse é o nosso problema, assim, né? Que a gente achou que o Estado fosse a salvação contra o mercado inimigo. E, no fundo, o neoliberalismo é isso. O mercado e o Estado estão lá, juntos. Cadê a fronteira? Cadê a fronteira, assim, na Odebrecht, né? Não tem fronteira. Então, a gente precisa pensar sobre isso também. A gente precisa jogar fora o conceito de patrimonialismo porque, nada explica melhor esse complexo Estado-empresa do que o patrimonialismo, né? Então, bom... Enfim, galera, valeu pela participação aí, foi muito massa o debate. E para os nossos ouvintes aí, curtam nossas páginas, continuem acompanhando aí o nosso podcast. Valeu, Alana, valeu, Vitor, e seguimos aí na nossa Aliança Rebelde. Bom, obrigado, Moisés, muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, gente. Seguimos alianças malditas, rebeldes. A luta é dura, mas a gente está feliz e a gente vai ganhar. Vamos pra frente, vamos ganhar.